Já com imagens ao vivo de mais um dia da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, porque há exatamente um mês, terroristas invadiram uma festa no sul do estado de Israel e mataram cerca de 1.400 pessoas. A reação foi instantânea e o governo de Israel anunciou uma guerra contra o grupo terrorista e começou a bombardear a faixa de Gaza. Hoje a guerra completa 30 dias e o saldo, gente, são mais de 11 mil mortos. O programa de hoje vai contar com especialistas e entrevistas exclusivas sobre esses 30 dias da guerra. Agora a gente acompanha os detalhes dessas últimas 24 horas numa reportagem que a equipe de jornalismo da Jovem Pan News preparou para você. Nesta terça-feira, a guerra entre Israel e Hamas completa um mês com mais de 11 mil mortos. A maior parte da população de Gaza teve de deixar suas casas. Enquanto isso, Israel avança por terra e já cerca praticamente toda a cidade de Gaza. No sul da faixa de Gaza, alguns estrangeiros são autorizados, aos poucos, a atravessar a fronteira com o Egito. Palestinos, por enquanto, estão proibidos de deixar o território. A ajuda humanitária não atende à demanda da população, que continua sem eletricidade, água potável e gás encanado. Novas imagens divulgadas pelos militares israelenses mostram explosões e tiros na faixa de Gaza. Israel anunciou ter assumido o controle de um reduto militar no norte da região. As forças de defesa de Israel encontraram mísseis e lançadores antitanque, armas e vários materiais de inteligência dentro do complexo. As tropas também identificaram terroristas do Hamas escondidos em um prédio que fica próximo a um hospital. Uma nova lista autorizando a saída de estrangeiros da faixa de Gaza foi divulgada nesta terça-feira. Mais uma vez, nenhum brasileiro foi incluído na relação. Ao todo, segundo o embaixador Alessandro Candés, 605 pessoas com cidadanias de 8 países serão autorizadas a deixar a região. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que seu país terá a responsabilidade pela segurança em Gaza por um período indeterminado após a guerra com o Hamas. Em entrevista à rede norte-americana ABC, Netanyahu também disse que um cessar-fogo geral só ocorrerá após a libertação dos reféns. O secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou nesta segunda-feira que a proteção dos civis deve ser fundamental no conflito entre Israel e Hamas. Guterres falou ainda de violações claras do direito humanitário internacional cometidas na guerra. Ainda nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde afirmou que, por conta da falta de equipamentos e de energia, há pacientes que estão sendo operados sem anestesia em hospitais na faixa de Gaza. A porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, disse também que a guerra entre Hamas e Israel já matou mais de 160 agentes de saúde no território, entre médicos, enfermeiros e socorristas. Tá aí, gente, o jornalismo da Jovem Pan atualizando um pouquinho para vocês essas últimas 24 horas. E tem uma nova lista autorizando a saída de estrangeiros da faixa de Gaza e ela foi divulgada hoje. Mais uma vez, nenhum brasileiro está nela. Quem vai trazer detalhes dessa divulgação é a nossa Luciana Verdolim, direto de Brasília. Lu, quinta lista sem brasileiro nenhum e as pessoas por lá estão desesperadas. Minha amiga, o que você tem de informação? Olha, ô Paulo, bom dia para você, bom dia a todos. A expectativa da diplomacia brasileira é de que nos próximos dias a gente tenha aí autorização para transportar aquele grupo de 34 brasileiros que ainda está na região. Agora é complicado, porque desde semana passada a gente está dizendo todo dia, né, que existe a expectativa dos brasileiros estarem na lista e essa expectativa nunca é confirmada. A diplomacia continua com os contatos, o ministro das Relações Exteriores está em contato com o chanceler do Egito, está em contato com o chanceler de Israel, pedindo aí autorização para que esse grupo cruze a fronteira, um grupo pequeno, apenas 34 pessoas. Esse é um argumento, inclusive, que vem sendo utilizado muito pelo governo brasileiro, de que como é um grupo pequeno, toda a documentação já está em poder, tanto do Egito quanto de Israel, já foi repassado também para a autoridade palestina, não haveria por que barrar esse grupo lá ainda na fronteira com o Egito. Situação bastante complicada. A avaliação do ministro das Relações Exteriores é de que esse grupo de brasileiros deve estar nas próximas listas. Numa entrevista que ele deu a um jornal aqui do Distrito Federal, ele disse que a expectativa é de que possivelmente amanhã a gente já teria uma sinalização positiva.
Assim que o grupo cruzar a fronteira, já tem um avião esperando no Cairo há cerca de 2 semanas e eles serão repatriados imediatamente. A embaixada, a representação brasileira lá na Palestina continua dando suporte, continua prestando assistência, mas é cada dia mais complicado o acesso à água, acesso à alimentação. Eu não sei se a gente já comentou aqui, 85% da água lá da faixa de Gaza não é potável, é salobra, então é preciso ter água mineral, o que está cada vez mais difícil de se conseguir. Por isso, a expectativa continua grande. O presidente Lula está fazendo ainda contatos internacionais para a liberação desse grupo, pelo menos por enquanto só expectativa, mas existe aí uma avaliação de que essa expectativa pode se tornar realidade nos próximos dias. Tá aí a Luciana Verdolin atualizando um pouquinho para a gente sobre essa 5ª lista que foi divulgada hoje com 605 pessoas de 8 países diferentes. Então temos a Alemanha, Romênia, Ucrânia, Canadá, França, Moldávia, Filipinas e 2 pessoas apenas aí liberadas do Reino Unido. Mano Ferreira, bom dia para você, meu amigo. Bom dia, o que está acontecendo? Bom, primeiro, bom dia para a nossa audiência. Eu vou pegar emprestado as palavras do embaixador Paulo Roberto de Almeida, que é um dos mais experientes diplomatas de carreira em atividade no Brasil hoje. O que ele diz é que a política externa está atrapalhando o bom trabalho da diplomacia brasileira. Ou seja, o problema não é do corpo técnico profissional, não é a diplomacia, os diplomatas de carreira que não estão sabendo negociar. É o posicionamento do Brasil e a nossa política externa definida pelo governo que está atrapalhando o trabalho da diplomacia de conseguir a liberação dos brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza. Ou seja, a posição do Brasil na política externa está cobrando o seu preço. Ao tentar fazer essa equidistância dentro de um conflito onde nós temos com muita clareza um lado que é uma democracia, uma das maiores democracias do mundo, com qualidade de instituições acima do próprio Brasil, segundo os rankings internacionais. Do outro lado, nós temos um grupo terrorista que atacou Israel e que fez o maior ataque contra a população judia desde o Holocausto. Quando você tenta manter algum tipo de equidistância e não coloca com clareza a sua posição num conflito como esse, a conta chega. E a conta está chegando na forma de atraso da liberação dos brasileiros da faixa de Gaza. Agora, hoje a gente viu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dando uma declaração inédita nesses 30 dias. Foi a primeira vez que ele falou da possibilidade de uma pausa nos bombardeios, minha querida Elaine Keller, mediante a liberação dos reféns. Como é que você vê essa situação agora? Na verdade, assim, já era esperado que em algum momento essa tentativa de acordo surgisse. Agora, se você me permite, eu vou discordar um pouco hoje do meu amigo Mano. Primeiro porque o Brasil foi pioneiro aí na repatriação dos seus cidadãos, né? A gente repatriou aí, tivemos milhares de voos voltando ali da área de conflito. O Brasil fez um trabalho brilhante, sem cobrar nada para aqueles brasileiros que vieram, diferente dos Estados Unidos, que fizeram os seus cidadãos voltarem de voo comercial. E, para além disso, existe uma promessa, né? O Itamaraty já se pronunciou na sexta-feira, que é uma promessa de que até amanhã, quarta-feira, os brasileiros estarão na lista. Então, possivelmente, a gente vai ter uma nova lista até amanhã e os brasileiros que estão ali na faixa de Gaza estarão presentes nessa lista. Com relação à questão do Brasil não se posicionar, devo lembrar também do relatório que, infelizmente, só foi vedado pelos Estados Unidos, mas o Brasil apresentou no Conselho de Segurança da ONU um relatório que foi aprovado por uma grande maioria de países, vetado apenas pelos Estados Unidos, e vale lembrar que neste relatório o Brasil cita o Hamas como grupo terrorista. Então, essa falácia de que o governo Lula não considera o Hamas como grupo terrorista é uma ilação,
é uma inverdade. Quem lê o relatório, quem lê o pronunciamento do Brasil na ONU vai ver que o governo, no relatório, cita o Hamas como grupo terrorista. Pois, Elaine, o relatório foi reprovado pela ausência de uma fala ali muito clara de que Israel teria o direito de se defender. É por isso que os Estados Unidos vetaram por completo, porque toda a base da discussão ela tem que girar em torno do direito ou não de Israel de promover a sua autodefesa, né? E nesse relatório não constava esse direito, certo? E o relatório falava em atos terroristas, mas não classificava o Hamas como grupo terrorista. Não classificava porque a ONU não classifica, mas o Brasil... Esse é o argumento do governo. Mas o Brasil se posicionou dizendo que o Hamas era um grupo terrorista. Mas a ONU não manda no Brasil. O Brasil não, mas é uma decisão internacional da ONU. O Brasil não porque se não desejasse, o Brasil poderia... Mas também não passou pano. Mas ele não seguiu, ele disse atos terroristas do Hamas. Agora, atos terroristas se a ONU não classifica... Grupo terrorista é outra, né? Exatamente, mas acontece que a ONU ainda não classifica e o Brasil segue a ONU. A ONU é um organismo político. Ou o Brasil segue a ONU que não classifica, ou o Brasil diz no relatório que o Hamas é um grupo terrorista. Ele disse atos terroristas do Hamas. Mas eu acho que o ponto importante que a gente tem que lembrar é que a ONU é um organismo político internacional. Exato. Ou seja, é uma assembleia. E é uma assembleia composta por membros. O Brasil é um país membro. O Brasil precisa se posicionar para, inclusive... falando que os atos são terroristas, ele não está se posicionando? Ele está passando pano? O Hamas é um grupo essencialmente terrorista. São dois debates atos terroristas do Hamas. É o quê? Sim. Você não acha que é pelo em ovo o que você está querendo pôr? Não é o Mano gosta de um pelo em ovo. Seria pelo em ovo se a gente não estivesse falando de um governo que precisou demitir integrantes É porque é difícil vocês elogiarem o governo Lula. Essa que é real. Nós elogiamos a repatriação. O Mano acabou de fazer um elogio ao corpo diplomático, enfim. Eu só acho que a gente tem que fazer uma separação exatamente nesse sentido que o Mano colocou, a respeito do que é o Hamas, a respeito do que são os atos e colocar tudo isso dentro daquele contexto. Porque nós não somos obrigados a seguir a orientação da ONU. O Brasil tem autonomia, enfim, e o próprio cenário internacional, a própria manutenção dos nossos nacionais lá no território da faixa de Gaza, aponta que nós estamos falhando nesse posicionamento. O Brasil, de fato, está sendo relutante, está se mantendo distante da questão, não sei por qual motivo. Porque sempre um país pacífico nunca se meteu em guerra nenhuma. Aliás, a gente criticou, e eu fui uma das que fez crítica ao governo Lula, de se meter na guerra da Ucrânia com a Rússia. O que o Brasil foi botar dedo na briga dos outros? Mas é uma questão de posicionamento. No caso agora da guerra, nós temos cidadãos lá que precisam ser repatriados. Mas assim, a gente não tem que ficar... E esses brasileiros estão pagando o preço dessa inércia do nosso governo em classificar o Hamas como um grupo terrorista. Agora, se imagina se um brasileiro desse amanhã ou depois morre... Falou atos terroristas. Então eu não estou entendendo o motivo pelo qual os brasileiros são mantidos lá. Porque eu te explico. Novamente, ou nós nos filiamos. Lista de prioridade. Os brasileiros não são considerados lá dentro da lista de grupo de risco a classe que mais oferece risco que o Hamas poderia eventualmente usar efetivamente como refém. Mas os americanos já foram liberados? Sim, mas os americanos têm 2 porta-aviões lá, Elaine, estacionados na faixa de Gaza. Mas eu preciso falar porque os americanos foram liberados? Não, né? Acho que não, né? Eu preciso saber. 120 bilhões de dólares desde 1948 não é o suficiente. Sob essa lógica, e essa decisão também não é uma decisão unilateral de Israel, a liberação. O Brasil já liberou muita gente e agora tem 30 e poucos brasileiros lá que serão liberados até amanhã. Essa é a promessa para... Eu concordo e faço uma dúvida. Não. O que a Moldávia tem, saiu na sexta-feira. O Sri Lanka. O que a Moldávia tem, minha querida Miriam Spritzer? Bom, gente, eu estou ouvindo muito atentamente essa conversa de vocês. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu estou ouvindo muito atentamente e está sendo muito interessante porque todo mundo tem bons pontos. Mas a situação é mais complexa do que simplesmente a posição do Brasil. Né? A gente não pode esquecer, primeiro, o Hamas segue com 14 cidadãos americanos como reféns. Tá? Então, a questão de lista de prioridade para sair não inclui esses 14 reféns que são cidadãos americanos que estavam no território de Israel e foram sequestrados. Então, vamos só lembrar desse detalhe. Existe um detalhe muito importante que a gente até trouxe na conversa ontem. Esse final de semana saiu em diversos veículos de comunicação aqui dos Estados Unidos. Acredito que o Brasil também deve ter reportado. Eu vou citar o dado que é do New York Times, tá? Que geralmente é um dos veículos mais contra Israel aqui dos Estados Unidos.
O New York Times publicou que em torno de 1/3 das pessoas que estão nas listas para sair da faixa de Gaza, que tem dupla cidadania, seja lá de que lugar do mundo, estão incluindo 1/3 dessas pessoas são membros do grupo Hamas. Então, não pode simplesmente pegar aquela lista que é passada para os governos, sei lá quem é que está lidando exatamente com isso, se é o governo de Israel, se é o governo dos Estados Unidos, se é o governo do Egito, ou o governo de cada um desses países, como o nosso, que está ali recebendo a lista dos seus cidadãos que podem ou não sair do país. A questão é, tem gente infiltrada, a gente sabe que é um grupo terrorista, apesar do Brasil apenas condenar os atos e não condenar o grupo. Então, é importante lembrar que não se pode simplesmente deixar as pessoas sair sem fazer um screening, porque essas pessoas vão estar entrando em outros países e vão continuar sendo parte do grupo terrorista do qual elas fazem parte. E sabe-se lá se não vão cometer ataques fora. A gente sabe dos lobos solitários, sabe de outros. A Europa, a gente volta e meia a ver esse tipo de ataque. Então, esse atraso pode também se dar pelo fato de o Brasil não ser o país mais preparado para fazer esse tipo de screening, né, de profiling, para saber quem é parte do grupo terrorista e quem não é parte do grupo terrorista. Tem muitos civis inocentes que precisam sair, que precisam ser resgatados e precisam estar num lugar seguro. Mas também tem muita gente ali que faz parte do grupo terrorista e que não dá para ignorar esse fato.